A lei no Brasil é bem direta sobre quem tem a licença para curar. Mas e quando essa linha é ultrapassada? É aí que as coisas ficam sérias. Nessa análise, a gente vai entender como a prática ilegal da medicina, a fraude e até a superstição podem colocar a saúde de todo mundo em risco. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa entendendo o que a lei diz, a base de tudo, depois mergulhamos em 3 crimes que ameaçam a saúde pública: o exercício ilegal da profissão, o charlatanismo e o curandeirismo. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico do básico. Afinal, o que a lei brasileira exige para que uma pessoa possa de fato praticar medicina legalmente? Funciona assim. São duas condições que não dá para pular. A primeira é a habilitação técnica. Isso é o diploma de uma faculdade de medicina. Mas calma, só isso não basta. Aí entra a segunda parte, a habilitação legal, que é o registro oficial desse diploma. E por que toda essa burocracia? O objetivo é bem claro: proteger a saúde de todo mundo. A lei quer, basicamente, evitar que gente de boa fé acabe caindo na mão do que a fonte chama de aventureiro sem cartucho. É uma expressão ótima, né? Alguém sem qualificação nenhuma que se passa por médico e vira um perigo para a comunidade. E olha só, tem um ponto aqui que é fundamental e que a própria justiça já bateu o martelo. Ter o diploma na mão não é o suficiente. O que realmente dá luz verde para praticar medicina é o registro oficial. Sem ele, mesmo com um diploma na parede, qualquer ato médico é considerado ilegal. Ponto. É a partir daqui que a coisa muda de figura e a prática sem autorização vira crime. Vamos dar uma olhada na primeira infração: o exercício ilegal da medicina, que está lá no artigo 282 do Código Penal. Esse crime rola quando alguém, sem ter a licença para isso, pratica atos médicos de forma habitual. A palavra-chave aqui é essa: habitual. Não estamos falando de um ato isolado, de uma emergência, mas de uma prática contínua, sabe? E quem pode cometer esse crime? A lista é maior do que se imagina. Não é só a pessoa leiga que receita um remédio. A lei também pega outros profissionais de saúde, tipo dentistas ou parteiras, que vão além do que a profissão deles permite. E pasmem, até um médico formado pode cometer esse crime se ele ultrapassar os limites da sua própria atuação. Isso nos leva a uma pergunta bem interessante. Um profissional com diploma, tudo certinho, ainda pode ser considerado culpado por exercer ilegalmente a medicina? A resposta pode ser um pouco surpreendente. E a resposta está em saber diferenciar o que é crime e o que é só uma infração administrativa. Por exemplo, um médico que começa a emitir atestados falsos, ele está claramente cedendo os limites da profissão. Isso é crime. Agora, um outro caso. Um médico formado, com diploma registrado e tudo, mas que só esqueceu de se inscrever no Conselho Regional de Medicina. A justiça entende isso como uma falta administrativa e não um crime. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Agora a gente sobe um degrau na periculosidade. Vamos falar de uma ameaça mais traiçoeira, uma que se aproveita diretamente da esperança e do desespero das pessoas: o charlatanismo. O crime aqui é bem específico. É prometer uma cura usando um método que é secreto ou infalível. Vamos pensar um pouco. A ciência de verdade é transparente. Ela admite que não sabe tudo. A promessa de um segredo milagroso, infalível, isso já é o primeiro grande sinal de alerta de fraude. E o ponto crucial é exatamente este: o charlatão é, no fundo, um estelionatário da medicina. Ele sabe muito bem que o que ele está vendendo é falso. Ele é o primeiro a não acreditar na cura que promete, mas mesmo assim continua enganando todo mundo. E a história, minha gente, está cheia de casos assim. Lá no final da Idade Média, o pessoal acreditava que o toque do rei curava doenças de pele. Já no século XIX, um tal de Dr. Graham estava ganhando rios de dinheiro em Londres com seu leito celestial, prometendo curar a infertilidade. A criatividade para enganar, pelo visto, não tem limites e não é de hoje. Para fechar nossa análise, vamos dar uma olhada numa prática que tem raízes bem fundas na superstição e na tradição popular: o curandeirismo. O curandeiro é diferente do charlatão. Enquanto o charlatão pode até usar uma linguagem que parece científica, o curandeiro atua mais no campo da fé, da tradição. Geralmente alguém sem nenhuma formação acadêmica, que usa rezas, ervas, rituais, tudo totalmente à margem da medicina oficial. E os métodos são os mais variados. Vão desde prescrever garrafadas de ervas e aplicar teia de aranha para estancar sangue, até fazer diagnósticos e realizar supostas curas milagrosas, muitas vezes com uma roupagem religiosa ou espiritual.
Os dois são perigosos, mas a diferença entre eles é fundamental. O charlatão, que pode até ser um médico, usa uma fachada de ciência para enganar de propósito, com uma fé. Já o curandeiro não tem formação e age com base na superstição, na crença popular. É a fraude de um contra a ignorância do outro. Então, vamos amarrar tudo isso. O exercício legal é sobre usurpar uma profissão que não é sua. O charlatanismo é a fraude com intenção, a mentira consciente. E o curandeirismo, bem, ele nasce da ignorância e da superstição. São 3 caminhos bem diferentes que, no final, levam ao mesmo lugar. Um crime grave contra a saúde pública. E no fim das contas, a fonte traz uma observação muito poderosa que conecta tudo isso. O charlatanismo e o curandeirismo também só conseguem crescer onde falta conhecimento, onde falta educação. Eles se aproveitam da vulnerabilidade que a ignorância cria. Isso tudo nos joga numa reflexão super atual, né? Hoje em dia, com um mar de desinformação na internet, o desafio de separar o que é ciência de verdade e o que é pura superstição ficou ainda maior. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente, como sociedade, pode se proteger de tudo isso?